E aí, pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Eu sou o professor Igor Belo, mais uma vez aqui no meu canal do YouTube para ajudar você a conquistar sua vaga no tão sonhado concurso público, beleza? Antes de mais nada, já me siga aqui no Instagram, @professorbelo. Ative as notificações aqui também no canal do YouTube, se inscreva, compartilha com a galera que está estudando que vai dar tudo certo, beleza? A aula de hoje é sobre teoria da evolução, que está previsto lá no seu edital do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. A banca é a FGV, beleza? Então hoje nós vamos bater um papo sobre algumas teorias que vão tratar da evolução das espécies. Uma tranquilidade que eu posso te passar é que essa é uma aula tranquila, não tem estresse nenhum, ela é muito fácil. Nós vamos basicamente falar de dois grandes pensadores naturalistas na época, que é o Jean-Baptiste de Lamarck e o Charles Darwin. Basicamente são esses dois que caem em prova. Claro que eu vou dar um pitaco aqui em algumas outras teorias de uma forma bem rápida, porque pode ser que apareça na sua prova, mas vai dar tranquilo para você marcar a sua questão lá, beleza? Sem muito estresse. Eu não vou me aprofundar muito em teoria da evolução, não vou entrar pesado em tipos de seleção natural, que não tem necessidade, até porque não está escrito de forma explícita no seu edital, beleza? Então você que está no seu ensino médio, fique tranquilo que é uma aula bem light nesse momento do curso. Já tivemos aulas bem piores, então fica tranquilo aí. Lembrando que eu estou com o microfone novo aqui do meu lado, espero que a captação do áudio fique boa para você. Qualquer coisa comenta aí se falhar alguma coisa para eu tentar ver qual é a minutagem que está dando a falha para eu poder explicar para vocês. Beleza? Então vamos lá, vamos dar início aí, pontapé inicial para a nossa aula. Lembrando que no final nós temos 7 questõezinhas para resolver, bem suaves, bem tranquilas, beleza? Vamos lá, teoria da evolução. Qual é a ideia aqui inicial? Eu preciso que vocês entendam que existe um contexto histórico nisso daí, tá? A gente acreditava antigamente, século 17, 18, 19, enfim, até antes disso, a gente entendia que a vida no planeta Terra era de origem divina. Quem criou os seres vivos na Terra, quem criou a vida, né, foi Deus, o Criador. Então, quando a gente inicia um bate-papo sobre teoria da evolução, aí eu gosto de falar isso com os meus alunos, né? Pensava-se que a teoria criacionista seria, então, a teoria correta sobre essa questão de criar as formas de vida no planeta. Até porque quem adota a teoria criacionista compreende que Deus é o criador de todas as formas de vida na Terra. Basicamente é isso que eu trago para vocês, ok? Tem uma teoria também que eu não trouxe aqui expressa, mas a gente fala do fixismo, tá? O fixismo, ele é diferente do evolucionismo. A ideia da aula de hoje é nós tratarmos do evolucionismo, aquela ideia de que as espécies vão evoluindo ao longo dos milhares de anos. O fixismo não. O fixismo, ele já entende que as espécies, elas não vão evoluir ao longo do tempo. Elas simplesmente nascem e se desenvolvem daquele jeito e não há nenhum tipo de evolução ao longo dos milhares de anos, tá? Então, essa ideia, o próprio criacionismo, ele vem do fixismo. A gente não pensa em evolução nesse sentido. Deus criou a tartaruga é a tartaruga do jeito que ela é. Deus criou o golfinho, beleza, é o golfinho do jeito que ele é. Deus criou o polvo, o ser humano, que é o Homo sapiens, um orangotango, um koala, sabe? As plantas. Então, estes seres vivos, bactérias, protozoários, fungos, todos esses seres vivos constituídos de células, seja a célula eucarionte ou célula procarionte, vão existir de acordo com a criação divina, criação criacionista, né? É uma evolução, na verdade, é uma teoria criacionista, e aí você não tem evolução. O homem é homem, ponto final, tá? Então, o que vai acontecer ao longo aqui da nossa explicação é que alguém vai acabar batendo de frente com essa teoria criacionista, essa teoria que acreditava que Deus é o criador de todas as formas de vida na Terra. Em algum momento, alguém vai bater de frente
com essa teoria que sempre foi muito forte na vida das pessoas, beleza? Vamos lá. Então, para começar aqui, a gente tem a ideia de um filósofo grego, né? Todo mundo já ouviu falar nele, que é o Aristóteles. Então, para romper com essa questão, inclusive da igreja, né? Da questão de que Deus criou tudo, quando a gente vê lá no livro de Gênesis, na Bíblia, por exemplo, quem rompe com essa ideia da teoria criacionista, caso caia na sua prova, é Aristóteles, tudo bem? Aristóteles, ele começa com um pensamento, né, mais voltado um pouco para a teoria científica. Ele tenta abandonar o critério de Deus, ele tenta abandonar o critério criacionista, ele tende a ir para um critério mais científico, onde ele fala na famosa teoria da geração espontânea. Você que está no ensino médio, já concluiu, você que já está com nível superior concluído também, que com certeza já deve ter ouvido falar sobre isso. Quando a gente fala em teoria da geração espontânea, a gente fala inclusive que a vida surge da matéria inanimada. Tá aqui, ó, a vida surge da matéria inanimada. Para quem não sabe, matéria inanimada quer dizer matéria sem vida. Isso aqui é muito louco, pessoal, pelo seguinte. Antigamente se pensava assim, ó, como é que surgiu um rato ali? Pô, as pessoas achavam que os ratos, pessoal, às vezes vinham de roupa suja, porque não se tomava muito banho na época, né? Então os homens tiravam lá as suas roupas de 1 a 2 semanas sem banho, deixavam, né, num lugar assim para conseguir lavar, e aí, por exemplo, enquanto estava aquela pilha de pano ali, tudo sujo, fedendo, às vezes vinha rato perto, cheio de tudo suado. Aí eles achavam que o rato se originou daquela roupa suja. E roupa não é algo que tem vida, né? Roupa é tecido. E aí, entende-se essa questão da teoria da geração espontânea, né? Tipo, caraca, do nada, da matéria sem vida, você tem algo ali, a vida surgindo, seja uma barata, seja um rato e por aí vai. Então, todos esses pensadores que adotam a teoria da geração espontânea, eles acabam indo para esse tipo de linha, e isso foi ganhando força porque foi batendo de frente com essa questão da teoria criacionista, tá? A gente chama isso aqui também de teoria, não sei se vocês já ouviram falar, de teoria da abiogênese, tá? Teoria da abiogênese. Esse A aqui é um prefixo de negação, tá? É como se fosse sem vida, ok? Teoria da abiogênese, tranquilo, tá bom? Show de bola! Então falamos aí no filósofo grego Aristóteles, que vem com essa pegada um pouco mais científica, onde para ele a vida surge da matéria inanimada, geração espontânea. Um grande exemplo disso daqui é quando você tem, por exemplo, uma carne podre gerando aí larvas de moscas, tudo bem? Tem até experimentos, pessoal, John Needham, Spallanzani. Quando você começa a estudar isso um pouco mais profundo, de uma forma mais profunda, você começa a pegar alguns estudiosos que começaram a fazer experimentos justamente para começar a refutar, a brigar com essa teoria da abiogênese versus teoria da biogênese, o que não tem vida, o que tem vida, né? Enfim, até que vem Louis Pasteur comprovando lá a teoria da biogênese e por aí vai. Não é o foco da nossa aula, mas é para que você entenda que, para Aristóteles, por exemplo, e para muitas pessoas daquela sociedade, uma carne abandonada, uma carne podre, por exemplo, um bicho morto, daria origem a larvas de moscas, sim. Uma carne, um bife que você faz na tua frigideira, se você deixar ela apodrecendo ali, vai brotar fungo. Então eles pensavam, pô, a carne não tem vida, já apodreceu. Como é que brota fungo ali? Como é que você tem mosca ali? Como é que você tem larva ali? Então ele achava que essas vidas, esses seres vivos, eram originados da matéria sem vida. Beleza? Isso quer dizer a teoria da geração espontânea, também teoria da abiogênese, por exemplo. Tá bom? Mais gente também conseguiu brigar, bater de frente com a teoria do criacionismo, que acreditava que Deus fez tudo. E aí é onde entra a sua prova da FGV. Para confrontar também a teoria criacionista,
Quem veio bater de frente com ela foi o Jean-Baptiste de Lamarck, que a gente basicamente chama de Lamarck, tá, pessoal? Na prova o nome que vai aparecer é Lamarck, tá? Se ele botar o nome Jean-Baptiste de Lamarck, grava o Lamarck, que é o sobrenome que marca. É igual Charles Darwin. Você não fala Charles Darwin, você fala Darwin, teoria de Darwin, e por aí vai, beleza? Enfim, o Jean-Baptiste de Lamarck, tá? Que era um naturalista também, ele nasceu em 1744, morreu em 1829, ele também começou a falar assim, não, meu irmão, não foi Deus que criou isso tudo não, isso aí é mó balela, tá? Eu tenho uma teoria a respeito disso, eu tenho uma teoria evolucionista, eu acredito em evolução das espécies, e ele publica um livro antes de morrer, obviamente, né? Em 1809 e 1815, ele publica 2 livros em relação a isso, buscando um pouco mais explicar para a sociedade, né, para a comunidade científica, essa teoria evolutiva aí a respeito das espécies. Tudo bem? Então ele acaba confrontando também. Claro que ele não vai se apoiar nas ideias de Aristóteles. Ele sabe que Aristóteles teve lá a sua contribuição para a sociedade, mas ele, pô, cara, esse negócio de teoria da evolução, esse negócio de teoria da geração espontânea, isso aí não tá com nada. A pegada do Lamarck é outra, tá? Então vamos lá, tem uma foto aí do Lamarck, e aí a gente vai começar a ver o que de fato costuma cair em prova. Por que é importante você saber algumas bases do Lamarck para você acertar uma questão? Porque isso cai demais, irmão. Você tem que saber algumas premissas básicas para você conseguir confrontar o que o Lamarck falava e mais para frente o que o Charles Darwin vai falar. Tudo bem? Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que lembrar que o Lamarck pensava. Ele é um dos primeiros defensores da transformação dos seres vivos, né? Então, as transformações dos seres vivos vão acontecer. Então, para ele, já existe aqui um critério evolutivo no pensamento de Jean-Baptiste de Lamarck. Ok? Show de bola. Então, um dos primeiros defensores das transformações dos seres vivos. Uma segunda premissa nas ideias do Lamarck. Para ele, havia um mecanismo para ocorrer mudanças evolutivas. Então ele achava que tinha que acontecer alguma coisa, algum tipo de mecanismo para fazer com que aquele ser vivo evoluísse ao longo do tempo. Tudo bem? Não é do dia para a noite, tá, pessoal? Isso aí leva, às vezes, milhões de anos para a gente conseguir perceber essa evolução nos seres vivos. Na cabeça dele, tinha algum mecanismo para promover essas mudanças nesses seres vivos. Mais uma. Na visão de Lamarck, todas as espécies derivam de outras espécies. Sempre assim, tá? Eu só vou conseguir ter uma espécie de golfinho se eu tiver algum golfinho anterior, alguma coisa que antecede isso tudo. Tudo bem? Então, todas as espécies que existem para o Lamarck têm que derivar de outras espécies, não tem jeito. E ele acreditava, né, nessa evolução, sempre onde os seres vivos iam dos formatos mais simples, né, da forma mais simples desse ser vivo, até um formato aí, uma forma mais complexa. Beleza? Qual é o grande lance aqui de Lamarck que eu peço para que você grave para sua prova? O Lamarck fala o seguinte, isso aqui, se não entrar na tua cabeça, você vai errar o item. Porque esse é o fundamento da base evolucionista do Lamarck. Ele fala o seguinte, o ambiente, o meio ambiente aí, enfim, né? O ambiente, quando eu digo ambiente natural, ele altera a forma dos seres vivos. Para o Lamarck, o ambiente vai impactar diretamente na forma do ser vivo, ou na fisiologia dele, no comportamento desse ser vivo, às vezes no próprio aspecto visual desse ser vivo. Ele vai modificar talvez ali uma estrutura corpórea dele, qualquer coisa vai ser por conta do ambiente. Então a premissa do Lamarck é o ambiente gera um impacto direto na forma daquele ser vivo. E é assim que esse ser vivo vai ter que evoluir. É isso que ele pensa. Tá? Então ele vai falar o seguinte, ó, condições ambientais, como por exemplo o clima, a altitude de um certo lugar, a temperatura, a água ou a nutrição poderiam, na visão do Lamarck, causar transformações nos seres vivos, devido à necessidade deles se adaptarem.
a essas novas aí condições impostas pelo ambiente. Então, olha que loucura a premissa dele. Ele fala o seguinte, cara, altitude, salinidade, nutrição, água, não sei o que vai acontecer. Se o ambiente exercer uma pressão sobre um certo grupo de seres vivos, meu irmão, esses seres vivos vão ter que dar um jeito de se adaptar a essas novas condições impostas pelo ambiente. Se fizer frio, ele vai ter que se adaptar ao frio. Se fizer calor, ele vai ter que se adaptar ao calor. Então ele sempre está achando que o ambiente vai exercer uma mudança, uma alteração na forma dos seres vivos. Essa é a premissa do Lamarck. Tá? Aqui vamos ver alguns exemplos do pensamento lamarquista, né? A gente usa essa expressão Lamarck, lamarquista, pensamento de Darwin, darwinista e por aí vai. Beleza? Vamos lá, alguns exemplos que a gente percebe quando a gente faz uma leitura da evolução sobre a perspectiva do Lamarck. Por exemplo, para ele, tá na cabeça dele, os anfíbios, todo mundo aqui conhece anfíbio, né? Sapos, pererecas, rãs, por exemplo. Os anfíbios evoluíram dos peixes. Então, você tinha os peixes e no salto evolutivo, a evolução caiu nos anfíbios. Agora, por quê? Vamos lá, os anfíbios evoluíram dos peixes por quê? Porque eles sentiram a necessidade de se alimentar e de respirar fora da água. Então, olha que loucura na visão do Lamarck. Eu tinha um peixe vivendo no oceano, por exemplo. Podia ser também um peixe de água doce, não tem problema. Ah, mas aí aquele ser vivo ali que é o peixe sentiu a necessidade de não ficar muito no ambiente aquático, sentiu a necessidade de viver num ambiente um pouco mais terrestre, se alimentar e respirar fora da água. Então tá bom, ele evoluiu para o anfíbio. E aí ele acaba desenvolvendo pernas, acaba desenvolvendo pulmões para exercer uma respiração, por exemplo, pulmonar, junto também com uma respiração cutânea. Então, na visão do Lamarck, cara, os anfíbios surgem a partir dos peixes. Pura e simplesmente isso. Por conta de uma necessidade que o ambiente impôs a ele. Eu tô com uma necessidade aqui, eu tenho que respirar fora da água. Então, beleza, agora eu sou um anfíbio. Então, cuidado com esses pensamentos lamarquistas, porque a gente já sabe hoje que são pensamentos equivocados, né, em diversos aspectos. Tá? Olha um outro pensamento dele. Gafanhotos modificaram suas cores. Olha isso, um gafanhoto modificou a sua cor para poder se camuflar no ambiente e escapar de predadores. Olha que legal, o ambiente está exercendo uma pressão de predação em cima do gafanhoto. Para o gafanhoto sobreviver, e meu irmão, eu vou me adaptar. Já que o nego está me caçando aqui, eu sou um gafanhoto. A minha cor está chamando muita atenção dos meus predadores, já que o ambiente está exercendo essa pressão de predação em mim, eu vou me adaptar tranquilo, eu vou me camuflar aqui, vou mudar de cor, que aí pelo menos eu passo batido. Esse é o pensamento lamarquista, por exemplo, da evolução. Tá? Outro pensamento. Olha essa daqui. Plantas conhecidas como cactos, né? Todo mundo já deve ter visto um cacto. Desenvolveram folhas modificadas em espinhos para reduzir a perda de água. Então, olha que interessante. O cacto, já que, por exemplo, vive num deserto, para ele não ficar com uma folha grande e não acabar sofrendo com a luminosidade, né, com a intensidade de luz solar e acabar perdendo água, ele transforma essa folha num espinho. O espinho, você sabe que ele é muito fininho, então aí com isso a planta evita perder água, né? Esse cacto evita aí a sua transpiração, o que seria um bom auxílio para ela, fisiologicamente falando, para ela continuar sobrevivendo no deserto, que é um lugar que tem basicamente pouquíssima água, né? Outra ideia, girafas, essa aqui é melhor, essa aqui sempre cai em prova, tá? Girafas precisaram alongar os seus músculos do pescoço para conseguirem alcançar alimentos no topo das árvores. Galera, para o Lamarck, a gente já vai falar daqui a pouco das duas leis que ele definiu, ele falava assim, aquela girafa ali, meu irmão, se o pescoço dela tá curtinho, ela não vai conseguir pegar o fruto lá na árvore, não. Ela tem que esticar o pescoço dela, meu irmão, para conseguir pegar aquele fruto lá. Então, veja, o ambiente exercendo uma pressão seletiva ali. Meu irmão, então estica o pescoço aqui para tu pegar a manga, o que for, senão tu vai morrer de fome. Então, veja, o Lamarck tinha essa ideia, né? Essa ideia sempre do ambiente exercendo uma pressão adaptativa em cima dos organismos, em cima dos seres vivos. Beleza?
que eu tô cansado. Vamos lá. Aqui é uma ideia, né? Eu tenho uma girafa aqui, por exemplo, de pescoço curto, tá vendo, tadinha? Essa aqui de pescoço médio e essa aqui, ó, essa última de pescoço um pouco mais longo. E aí, meu irmão, se tiver uma árvore alta para você pegar o fruto, quem vai se dar bem vai ser essa do pescoço longo aqui. Mas na visão do Lamarck, essa de pescoço curtinho, se ela ficar se esforçando, alongando seu pescoço para tentar chegar no fruto, ela vai conseguir passar por essa modificação e evoluir, tá? E aí é que entra as duas famosas leis do pensamento lamarquista, né? As leis que Lamarck define, que são as que caem em prova, que é justamente a lei do uso e do desuso e a outra lei, que é a lei da herança dos caracteres adquiridos. Então, olha o que Lamarck falava. Quanto mais se usa uma estrutura ou um órgão, mais essa estrutura e esse órgão vai se desenvolver, mais ela se desenvolve. Quanto menos se usa uma certa estrutura ou um órgão, mais essa estrutura vai regredir, podendo até mesmo desaparecer. É a ideia da girafa. Se a girafa de pescoço curto começar a utilizar, forçar esse órgão, esse prolongamento do pescoço para ele crescer, para ela conseguir pegar o fruto, mais esse pescoço vai alongar, mais esse pescoço vai se desenvolver. Agora, se ela não ficar testando isso, não ficar se empenhando para isso, esse pescoço pode até regredir ou desaparecer. É uma visão um pouco complicada, mas era a visão do Lamarck, tá? E aí, olha onde é que ele ia também. Ele avançava, né, cara? Ele falava assim, e outra coisa, hein? Além disso, você tem a herança dos caracteres adquiridos. Como assim? O que é isso? A lei do uso e do desuso eu entendi. Quanto mais você usa, mais você desenvolve. Quando você desusa, quando você não usa, você retroage, você regride. Tudo bem. Agora, o que é isso aí? Herança dos caracteres adquiridos. Cara, tudo aquilo que você adquire de característica, de herança, você vai passar adiante. É isso que ele pensava. Então, todas as modificações obtidas serão passadas adiante para as próximas gerações. Então ele pensava assim, olha que loucura. Ele falava assim, se eu tenho uma girafa aí na natureza de pescoço curto, tá? E ela consegue ir esticando esse pescoço, porque ela está querendo buscar um fruto lá em cima da árvore, se ela conseguir isso, legal. Ela vai passar essa característica agora, pescoço longo, adiante. Então vejam que loucura. O Lamarck achava que se a girafa de pescoço curto conseguisse ficar com o pescoço longo, essa característica agora, pescoço longo, iria passar adiante para a sua linhagem seguinte, para a sua prole. Tá? E a gente sabe que isso não é verdade. Inclusive, para derrubar a ideia de Lamarck, não sei se vocês sabem, esqueci o nome do pesquisador, mas ele fez um experimento assim, ele pegou rato, aí ele falou, é negócio de herança de caracteres adquiridos? Beleza, ele pegou um rato, cortou o rabo do rato. Começou a cortar assim, pegava uma machadinha, pá, cortava o rabo de um rato. Aí ele falava assim, agora esse rato aqui, ele é macho e ele não tem cauda. Vamos botar ele para fazer um filho. Aí ele botava esse macho sem cauda para copular com uma fêmea, achando que os filhotes iam nascer sem cauda. E nasciam todos com cauda. Então é isso que eu quero que vocês entendam. A ideia de Lamarck, ela é uma ideia errada nesse sentido aí da lei das heranças dos caracteres adquiridos. Mas são as duas leis que ele gostava, ele publicou 2 livros sobre isso. Enfim, influenciou muita gente na época, até o momento que novos estudiosos, novos naturalistas vão estudar Lamarck e vão falar, não é bem assim não. Tem alguma coisa que eu até concordo que vai evoluir, mas não é do jeito que o Lamarck falou. E aí é onde entra, tá, esse cara aqui, esse naturalista britânico, que nasceu em 1823 e acabou morrendo em 1913, que é o Alfred Wallace. Na verdade, pessoal, isso aqui é um dos fatos mais curiosos na ciência, né? O Alfred Wallace é ele que vai dar a base para o Charles Darwin publicar o livro A Origem das Espécies. Porque tanto Alfred Wallace quanto Charles Darwin, eles estavam estudando essa evolução, essas teorias evolutivas das espécies, como que elas estavam conseguindo evoluir
ao longo do tempo. E como as publicações, os estudos a gente chama de Wallace, né? É Alfred Wallace. Como os estudos do Wallace estavam muito parecidos com o do Charles Darwin, o Wallace ele acaba escrevendo um certo artigo, né, tipo uma minuta, e manda: aí Darwin, olha o que eu estou estudando. Aí o Darwin dá uma olhada e fala: ih, mano, esse maluco está estudando um bagulho igualzinho a mim. Ih, tá de bobeira, vou publicar logo o meu artigo. E aí quem ganha fama de tudo acaba sendo Charles Darwin, tá? Mas o Alfred Wallace tem muita importância nisso. Vamos falar um pouquinho dele, porque eu não sei que se pode cair em prova, mas enfim. Ele era um naturalista que contribuiu com o desenvolvimento dessa teoria conhecida como seleção natural. Nós vamos falar dela mais daqui a pouquinho, tá? Que mais tarde seria proposta por Charles Darwin. Então, quem é, na verdade, o pioneiro dessa teoria da seleção natural, que nós vamos explicar daqui a pouquinho, que eu vou explicar, quem começa com ela é o Alfred Wallace, mas quem vai levar a fama da seleção natural vai ser o Charles Darwin, ok? Esse Alfred Wallace, esse britânico, ele veio para o Brasil, tá? Ele gostou muito da região da Amazônia, ele fica lá, ele estudou aves, ele estudou borboletas, ele começa a perceber as características das borboletas, das aves, dos primatas nessa região. Ele ficou lá por 4 anos, ele começa a estudar, desenhar, perceber algumas variações morfológicas nesses animais, nesses seres vivos. Ele começa a explicar como que se dá a evolução a partir daí. Então, vamos lá. Ao estudar, então, essa biodiversidade aqui no Brasil, o Alfred Wallace ele acabou servindo de fonte de inspiração para o grande Charles Darwin. Veja, o Wallace ele é de 1823, morrendo em 1913. Essas datas não vão cair na sua prova, mas eu quero que você perceba, né, o seguinte: o Darwin ele é de 1809, morrendo em 1882. O Wallace ele até vive mais, né? Ele nasceu um pouquinho depois e vive mais do que o Darwin, mas enfim, enquanto ali os dois estavam em vida, né, concomitantemente, eles acabaram se tornando pioneiros, aí, ícones dentro do naturalismo britânico. Beleza? Show de bola. Aí, ó, isso aqui é a fofoquinha, né? São os que dizem os estudos, né? Parece que o Wallace enviou para o Charles Darwin, ó, um trabalho, né, um artigo falando sobre essa questão do princípio da sobrevivência do mais apto. Porque o que o Alfred foi percebendo nos estudos dele? Ele falou: caraca, eu percebo que as espécies, as que estão mais bem adaptadas, elas vão conseguindo sobreviver. Isso aqui, princípio da sobrevivência do mais apto, essa ideia que o Alfred Wallace meio que pega, ele mostra para o Charles Darwin em 1858. Aí o Charles Darwin vai falar assim: pô, irmão, esse maluco tá falando do princípio da sobrevivência do mais apto. Pô, e eu tô pensando nessa parada de seleção natural, o ambiente ali, ele vai selecionar os mais bem adaptados, os mais aptos a viverem. E esse bagulho tá parecido com o que eu tô falando. E o Darwin vai, um ano depois, em 1959, ele vai e publica o livro A Origem das Espécies, tendo como base essas ideias aí do Alfred Wallace. Beleza? Então tá lá, ó. Essas ideias do Alfred Wallace, né, se assemelhavam muito com a evolução das espécies que o Darwin estudava também naquele ano. Darwin acabou se antecipando e publicando suas ideias obtidas em seus próprios estudos, juntamente com as ideias previstas naquele artigo lá do Alfred Wallace, tá? Então ele meio que deu uma pernada, vamos colocar assim, no Alfred Wallace, por isso que ele acaba nem aparecendo nas questões de prova. E aí o Charles Darwin, né, meu irmão, ele acaba publicando aí o livro, o mais famoso livro dele, A Origem das Espécies, tá? Essa é uma foto de Charles Darwin, aí a data de nascimento e falecimento dele, tranquilo, não tem que decorar isso. E aí, qual é o grande lance para sua banca FGV, né?
o que ele vai te perguntar a diferença do Lamarck para o Darwin, justamente nesse pensamento evolucionista. E aí o que você tem que levar de conceito para a sua prova, né? Quais são as ideias que permeiam a mente do Darwin? Ele tem algumas premissas. Ele vai falar, olha, Darwin observou que todos os seres vivos eles têm algum grau de parentesco, tá? Concluindo em suas pesquisas que as diversas formas de vida compartilham de uma ancestralidade comum. Galera, isso aqui é importantíssimo, tá? Porque tem a ver com o conceito de irradiação adaptativa. E aí eu quero mostrar para vocês aqui essa figura que eu estou envolvendo aí. Eu quero que vocês olhem para o meio da figura. Lá no meio da figura, eu tenho aqui, ó, não sei quem é, mas eu tenho um ancestral comum. Eu tenho algum animal, que eu não sei quem é, que, se você for observando, ele foi dando origem a vários outros animais. Percebem? Então eu tenho um ancestral comum no meio, alguém que é comum a todos os outros, dando origem, dentro da evolução proposta por Charles Darwin, a todos os outros animais. Isso a gente chama de irradiação adaptativa. Se eu quiser pegar um pouco mais pesado na aula disso aqui, quando eu dou aula isso aqui no ensino médio, esse conceito, tá, de irradiação adaptativa, ele vem muito de um critério que o próprio Darwin estudou, que é um critério que a gente chama de órgãos homólogos. Pessoal, órgãos homólogos são aqueles órgãos que, quando você estuda a embriologia, né, desde o processo de embrião de um ser vivo, seja ele qual for, até o momento do seu nascimento, quando você estuda a embriologia, ele foi percebendo que vários órgãos de diversos seres vivos diferentes, eles tinham a mesma origem embrionária. E aí, órgãos que possuem a mesma origem embrionária, pode até ter função diferente, mas esses órgãos vão ser chamados de órgãos homólogos. Por exemplo, braço do homem, nosso braço, né? Nosso tipo de ossificação aqui do nosso braço, mãos, né? Os ossos daqui do antebraço e do braço, eles são praticamente idênticos a uma nadadeira de uma baleia. Então, a origem do nosso braço e a origem da nadadeira de uma baleia, que é um mamífero aquático, obviamente, é a mesma. Agora veja, eu uso meu braço para pegar objetos, né, manipular caderno, livro, caneta, enfim, digitar. Eu não uso meu braço para locomoção. Eu uso as minhas pernas para locomoção. O braço não. O braço é mais para pegar um objeto, tocar em alguma coisa. Tudo bem. Então veja, o braço do homem e a nadadeira de uma baleia, eles têm a mesma origem embrionária, eles são órgãos homólogos, mas eles têm funções diferentes. Especificamente a nadadeira de uma baleia vai ser usada para o deslocamento real dela, para a locomoção real dela. Não é o nosso caso. Tudo bem? Agora veja, com certeza existe um ancestral comum entre eu e uma baleia, e esse ancestral comum acabou dando origem, através de uma irradiação adaptativa, né, à baleia, e deu origem aos homens, e deu origem ao morcego, enfim, e aí por aí vai. Essa é a ideia dessa foto, tá? O conceito de órgão homólogo está muito ligado ao conceito de irradiação adaptativa. Tranquilo? Então tá lá, ó, coelho, um macaco, um morcego, um gato, um cão, um elefante, um rinoceronte, uma baleia, um porco, um camelo, uma girafa, um cavalo. Ele está dando exemplo aí de uma irradiação adaptativa por conta da presença de um ancestral comum. E é esse ancestral comum que acaba sofrendo aí um conjunto de modificações. Beleza? Show de bola. Agora toma cuidado. Cuidado. O Darwin, ele não tinha ideia de genética. Tá? Ele não conhecia genética, azão, azinho, gênero, ele não sabia o que era isso, DNA. Então, o que aconteceu? O Darwin, ele não conseguiu explicar a variabilidade existente nas espécies.
Por exemplo, quando ele veio aqui no Brasil, ele fez uma viagem no navio Beagle, ele ficou viajando aqui no Brasil. Na verdade, ele fez uma viagem por 5 anos, e nestes 5 anos de viagem no navio Beagle, ele vem, começa a desenhar as espécies, ele para nas Ilhas Galápagos, ele vai no Jardim Botânico, é mó barato, quando você estuda o livro dele. Então, assim, ele, por exemplo, quando ele está em Galápagos, ele vê alguns tentilhões, que são aves, né? Ele fica pesquisando lá alguns tentilhões, a gente chama de tentilhões de Galápagos. E aí ele fala assim, caraca, aquele tentilhão ali tem o bico mais fino, aquele tem um bico mais grosso, aquele tem um bico curto, aquele tem um bico mais longo, e é tudo tentilhão. Aí ele fica, what the porra is that? Ele fica, como é que pode um mesmo animal ser tão diferente no formato do bico? E aí é a única coisa que ele não consegue explicar. Na base teórica do Darwin, ele não tem base ainda para explicar o porquê que as espécies são tão diferentes assim. Ele não consegue explicar a variabilidade existente entre as espécies. Tá? Beleza. Esse era um cuidado que eu queria trazer para vocês aí. Outro ponto importante para o Darwin, tá? A ideia de seleção natural. É isso aqui que mata as questões do Darwin. A ideia principal dele é seleção natural, que explica o processo evolutivo entre os seres vivos. Belo, como assim a seleção natural para o Darwin vai explicar a evolução aí entre os seres vivos? Bom, porque na visão dele, esse processo conhecido como seleção natural vai favorecer os indivíduos que apresentam certas variações, possibilitando uma melhor adaptação ao ambiente. Assim, eles conseguem recursos alimentares e podem gerar descendentes. Os indivíduos que possuem ou possuírem variações desvantajosas não vão conseguir aí sobreviver. Belo, eu não entendi nada. Pode me explicar melhor? Posso. Olha aqui, ó. O Lamarck, Jean-Baptiste de Lamarck, falava assim: o ambiente, né, vai exercer uma certa influência num animal qualquer, uma pressão em cima desse animal, e esse animal vai ter que modificar sua forma para conseguir sobreviver. O Darwin, o Charles Darwin, ele meio que lê o Lamarck e ele fala assim: caraca, eu entendi o Lamarck, mas eu vou dar uma mudada nisso, não é bem assim não. Esse animal ainda vai se adaptar sim, mas é diferente. Na verdade, olha a cabeça do Darwin. Na verdade, o ambiente ele vai exercer sim uma pressão em cima desse animal, mas esse animal não. O papo não é esse. Não é igual o Lamarck falou de um animal que se modifique para conseguir sobreviver. Não. O animal está ali na dele. A diferença é que esse ambiente ele vai selecionar quem for mais bem adaptado. Ponto. Então, para o Darwin é como se fosse assim: caraca, se, por exemplo, um ambiente, sei lá, aqueceu, a temperatura agora está batendo 50 graus Celsius, irmão, se você tiver ali qualquer espécie que só consiga sobreviver com ambientes mais frios, o problema é dela, ela vai morrer, filho. Ponto final. Somente as espécies que sobreviverem em temperaturas mais elevadas serão selecionadas para isso. É uma situação que pode acontecer ao acaso. Beleza? Então existe uma diferença conceitual muito grande do pensamento do Lamarck para o pensamento do Darwin, né? Pensamentos lamarquistas e pensamentos darwinistas. E aí vem o danger, né? Vem o perigo aí, que é o que eu quero que você grave. Olha só. Para a gente poder partir para as nossas questões. Olha só, danger, né? Deixa eu marcar aqui até de... Não sei se tem um vermelho aqui, mas vou botar um laranja aqui, ó. Presta atenção. Um vermelho, enfim. Danger. Qual é o perigo aqui? Aqui, para Darwin, o ambiente ele apenas atua selecionando as características mais vantajosas entre os seres vivos. Então, é diferente do pensamento do Lamarck. Para o Darwin, o mundo já está aí
com uma porrada de seres totalmente variados um dos outros, mesmo sendo da mesma espécie, e aí vai depender do ambiente, que tipo de pressão que esse ambiente vai exercer, e aí, meu irmão, o acaso vai favorecer algumas características e outras não. Tá? Um exemplo que eu gosto muito de citar em sala de aula, para deixar isso bem na cara do meu aluno, é tipo assim, imagina hoje, sem sacanagem nenhuma aqui, vamos lá. Vamos lá. Eu não vou nem falar da Covid para não ter polêmica. Tá? Não vou falar da Covid para não ter polêmica, porque a Covid, ela, por um critério de aula, ela poderia ser explicada através de uma questão darwinista. Sem problema nenhum quanto a isso. Por quê? Porque dentro de um critério de seleção natural, o Darwin falou o seguinte: olha, o ambiente vai exercer uma pressão no povo, no caso aí foi um vírus, tá? O SARS-CoV-2, e aí, meu irmão, o mundo tá aí. Eu sou de um jeito, eu tenho uma sequência genética, você que está me ouvindo é de outra, sua mãe e seu pai é de outro, sua avó, seus primos, seus tios, seus amigos, cada um é de um jeito. E o mundo tem bilhões de pessoas, 7 bilhões e pouco de pessoas aí. Todo mundo diferente um do outro, via de regra. Ok? Vamos tirar a exceção aí dos gêmeos univitelínicos, dos gêmeos idênticos. Mas tudo bem. Beleza, e aí? O vírus não impactou severamente a população mundial? Sim, impactou. E, infelizmente, nós não tivemos perdas grandes nas nossas famílias, entre os nossos amigos? Tivemos. Mas também muita gente conseguiu o quê? Sobreviver. Então, na visão darwiniana, os indivíduos que possuírem variações desvantajosas, infelizmente, não vão conseguir sobreviver. E os que tiverem variações, sabe-se lá quais, por exemplo, pode ser genética, que ele não sabia genética, mas isso vem depois. Acho que os que apresentarem variações genéticas satisfatórias conseguiram muitas vezes sobreviver ao vírus. Eu não quis entrar muito no mérito disso, porque daqui a pouco envolve vacina, e a minha ideia aqui não é essa. Outro bom exemplo, temperatura. Imagina que, meu irmão, Rio de Janeiro agora, tá? Bahia, Espírito Santo, meu irmão, Goiás, mais o que? Pega um outro estado aí bom. Amapá. Beleza. E aí? Pega umas cidades aí, pô, quente pra caramba, né? Amapá, Goiás, enfim, Goiânia, enfim. E aí? Vila Velha, Salvador. Vamos lá. Imagina que esses lugares agora no Brasil bata todo dia de 50 a 55 graus Celsius de temperatura média. Caraca, Belo, que isso? Tá maluco? Meu irmão, tô maluco. Aí eu te faço uma pergunta. Se esses estados começam a ter uma temperatura diária de 50 a 55 graus Celsius, se eu for perguntar para você em relação ao câncer de pele, quem que você acha que vai estar mais predisposto a ter câncer de pele? Pessoas de pele branca ou pessoas de pele negra? Numa população brasileira como um todo, bancando essa temperatura aí todo dia. Muito provavelmente por uma questão de seleção natural, provavelmente as pessoas de pele branca vão tender a desenvolver ao longo das suas vidas um câncer de pele. Ponto final, por conta da temperatura e da luminosidade que está batendo dos raios ultravioletas agora no nosso país. Pô, mas não gostei, não sei o que. Meu irmão, eu estou falando num critério biológico simples. Não quer dizer então que uma pessoa de pele preta não vai desenvolver? Não falei isso? Pessoas de pele preta vão desenvolver também. Mas ao longo de um período, quando você fizer uma estatística, muito provavelmente vão ser mais acometidas pessoas que vão poder acabar desenvolvendo mais problemas no seu epitélio, nas suas células epiteliais, por conta da insolação. Ela não tem uma melanina que consiga, às vezes, captar melhor esses raios UV. Ponto final. Tá? Outro exemplo bom. A temperatura esfriou, agora o mundo vive a menos 10 graus e menos 30 graus. Tá todo mundo lá no Canadá.
Aí eu te pergunto, tá bom, pega os brasileiros todos, bota no Canadá num dia que tá batendo -10 e a variação tá batendo até -30. Excelente, né? Eu te pergunto, por mais que a gente consiga se agasalhar, quem vai sentir mais frio? Eu ou uma pessoa talvez mais cheinha, mais gordinha, que tem mais gordura? Sou eu. Então, os genes que vão ser selecionados para morrer sou eu. Pô. Os magrinhos vão se ferrar, irmão. E os gordinhos vão se dar bem. Ué, paciência. Darwin pensa muito nisso, tá? Darwin sabe que existe uma variedade muito grande nas espécies. Ele não sabe explicar como, mas cara, as espécies estão aí e elas são variadas. Agora, a depender do que o ambiente vai trazer como proposta, aí esse ambiente vai selecionar aquelas espécies mais bem adaptadas. O que o Lamarck ia falar? Não. Lamarck vai dizer, não, o ambiente chega assim, exerce uma pressão e o ser vivo vai ter que sofrer alguma modificação no seu corpo para responder positivamente a esse ambiente. É um conceito totalmente diferente um do outro. Beleza? Show de bola. Pessoal, vamos às nossas questões, são apenas 7, e a gente encerra a nossa última aula, né, da fase 2 do nosso edital, da parte 2 do nosso edital. Vamos embora então para a gente ir embora. Vamos lá. Darwin, em viagem às Ilhas Galápagos, observou que os tentilhões eles apresentavam bicos com formatos diferentes em cada ilha, de acordo com o tipo de alimentação disponível. Lamarck, mudou. Lamarck agora, né, ao explicar que o pescoço da girafa teria esticado para colher folhas e frutos no alto das árvores, elaborou aí ideias importantes sobre a evolução dos seres vivos. Então, o texto aponta que existe uma ideia comum às teorias da evolução propostas por Darwin e por Lamarck, refere-se à interação entre os organismos e os seus ambientes, que é denominada de quê? Vamos lá. Basicamente, Lamarck e Darwin são evolucionistas. Eles vão contra a ideia do criacionismo. Tá bom? Eles falam realmente que vai haver uma interação entre os organismos e o seu ambiente. Tudo bem, existe uma ideia comum nessas duas perspectivas. Que ideia comum é essa? A ideia comum entre eles é a adaptação. Agora, a diferença é que, veja bem, para o Lamarck, a espécie vai ter que sofrer uma adaptação no seu corpo, no seu modo de ser, para responder ao ambiente e ficar viva. Para o Darwin, não. O ambiente chega e exerce uma pressão sobre aquela população e esse mesmo ambiente simplesmente vai selecionar quem vive e quem morre. Ponto final. Sacou? Beleza, então esse é o nosso gabarito da primeira questão. Espero que vocês tenham entendido que a ideia comum entre eles basicamente realmente a adaptação. Seleção natural, quem fala isso é somente o Darwin, não é o Lamarck. Mutação é um conceito que nós vamos aprender depois. Isso tem a ver com o tal do neodarwinismo, tá? É um novo darwinismo que surge, porque Darwin morre sem conhecer o conceito de mutação, apenas com a evolução da microscopia, do conhecimento dos cromossomos, do DNA, é que surge o tal do neodarwinismo. E aí você vai aprender, não é o foco da sua prova, mas você aprende no ensino médio que a mutação é a maior causa de variabilidade genética das espécies, né? Coisa que o Darwin não sabia explicar, porque que todo mundo era diferente um do outro, beleza? Então essa é uma ideia aí. Recombinação gênica tem a ver com variabilidade genética, não tem nada a ver. E variabilidade genética também tem a ver com neodarwinismo, esses conceitos são mais modernos, tá? Show de bola. Vamos para 2. Vamos lá, questão 2. Estamos indo bem. Isso aqui é uma aula fácil, tá, pessoal? Acelera a aula aí, bota no 2.0, filho. Vê minha voz acelerada e vambora. Compartilha o vídeo aí, comenta, ative a notificação. Me siga no Instagram, qualquer dúvida, @professorbelo. Estou aguardando a foto da sua prova também. Manda, bate a foto, traz o caderno de provas para casa.
bate a foto bonitinha da questão e me manda que eu corrijo ela com vocês no domingo, tá? Depois da prova. 2. Charles Robert Darwin apresentou em 1859 no livro A Origem das Espécies as suas ideias a respeito dos mecanismos de evolução pelo processo da seleção natural, é verdade. Ao elaborar a teoria da evolução, o Darwin não conseguiu obter algumas respostas aos seus questionamentos. O que esse autor não conseguiu demonstrar em sua teoria? Vamos lá. O que ficou para ele? Ele falou, pô, irmão, vou morrer sem conseguir explicar essa porra. Que é essa pleura, né? Que é isso? A sobrevivência dos mais aptos, ele não consegue explicar. Será que ele não consegue explicar a origem das variações entre os indivíduos, das variabilidades entre os indivíduos? Ele não consegue explicar o crescimento exponencial das populações, a herança das características dos pais pelos filhos ou a existência de características diversas dos seres da mesma espécie? O que ele não consegue explicar? Olha só, veja bem. Toma muito cuidado com essa questão 2, porque ele percebe que existe sim diferença entre as espécies. Essa existência que está escrita aqui na letra E, ó, a existência de características diversas nos seres da mesma espécie, isso ele viu. O que ele não conseguiu, que é muito parecida com a letra E, é a letra B. Ele não conseguiu demonstrar a origem dessas variações entre os indivíduos. Ele não consegue explicar, caraca, meu irmão, qual é a base de ter tanto bico diferente, por exemplo, nos tentilhões. Ele não consegue explicar isso. Então, cuidado que o gabarito dessa questão não é a letra E, é a letra B. É uma questão que eu considero difícil, porque ele foi na exceção. É o que o Darwin não conseguiu demonstrar. O resto tudo ele demonstra, tá? Esse negócio de crescimento exponencial das populações tem até a ver com a teoria de Thomas Malthus, tá? De Malthus, perdão, tá bom? Ele rebate, né? Ele refuta a teoria do Malthus, tá? É uma coisa que não precisa saber, não. 3, é isso? 3. Tá acabando, pessoal. Vamos embora, tá acabando. Alguns anfíbios e répteis são adaptados à vida subterrânea. Nessa situação, apresentam algumas características corporais, como, por exemplo, a ausência de patas. Ele vai começar a listar aqui, ó. Corpo anelado que facilita o deslocamento no subsolo, e, em alguns casos, a ausência de olhos. Tá? Ele está falando de adaptações a uma vida subterrânea nos anfíbios e répteis. Suponha que um biólogo tentasse explicar a origem das adaptações mencionadas no texto utilizando o conceito da teoria evolutiva de Lamarck. Atenção, o fundamento agora vai ser Lamarck. Vamos pensar como Lamarck. Ao adotar esse ponto de vista, o que esse biólogo diria? Eu tenho que explicar isso. Ó. Eu tenho que explicar que eu tenho répteis e anfíbios adaptados a uma vida subterrânea, corpo anelado, que vai facilitar o deslocamento no solo. Eu tenho que justificar a ausência de patas. Eu tenho que tentar buscar uma explicação para a ausência de olhos, pensando como Lamarck. E aí, o que eu vou ter que dizer? Letra A. As características citadas no texto foram originadas pela seleção natural. Irmão, impossível. Errado. Quem fala em seleção natural é Darwin, não é Lamarck. Letra B. A ausência de olhos, tá? A ausência de olhos, que eu estou marcando com uma seta aqui, teria sido causada pela falta de uso dos mesmos. Eu não estou usando os olhos. Segundo a lei do uso e do desuso. Pessoal, é exatamente isso. A letra B traz exatamente uma perspectiva lamarquista sobre a ausência dos olhos. Lei do uso e do desuso. Se o réptil lá, o anfíbio, né, não está usando os olhos, eu estou no desuso.
E aí ele vai cair no esquecimento. Esse olho vai ficar afuncional, ele não vai funcionar. Ele vai atrofiar. Essa seria a ideia. Realmente faz sentido a letra B, tá? O resto está errado, né? O corpo anelado é uma característica fortemente adaptativa, mas seria transmitida apenas à primeira geração dos descendentes. Não, gente. O Lamarck dizia que se você adquirisse alguma característica, ela seria passada não apenas à primeira geração, mas a todo o restante das gerações. As patas teriam sido perdidas pela falta de uso, faz sentido, e em seguida essa característica foi incorporada ao patrimônio genético e então transmitida aos descendentes. Cuidado que tem gente que ia marcar a letra C, a letra D. Pô, Bela, a letra D faz todo sentido de acordo com Lamarck. Faz sim, irmão, só tem um caô aqui. O caô é que você não pode falar na expressão patrimônio genético pensando como Lamarck. Lamarck não conhecia gene, então não há que se falar em patrimônio genético. Tá? E letra E. As características citadas no texto foram adquiridas por meio de mutações. E palavra mutação tem a ver com neodarwinismo. Né? Darwin e Lamarck não conheciam esse conceito de mutação naquela época. É um gabarito letra B. Estamos fechando. FGV caiu aí, ó, nessa questão 4. Olha o que eles cobraram. Ao longo da história do pensamento científico, o Aristóteles, o Lamarck e o Darwin exerceram e exercem grande influência. A respeito desses três pensadores, são destacados 3 atribuições às ações do ambiente. Vamos lá. Para você acertar essa questão aqui, eu acho que basta você saber 2, hein? Primeiro, o ambiente, cuidado com a leitura, ó. O ambiente, ele orienta as modificações sofridas pelos seres vivos. O ambiente, ele orienta as modificações sofridas pelo ser vivo. Aqui o ser vivo vai ter que se modificar por conta de uma pressão do ambiente. Quem é que fala nessa característica 1 aqui? Se eu não me engano, quem tem essa ideia é Jean-Baptiste de Lamarck. A princípio, a ideia 1, é de Lamarck. Show de bola. Então, ó, eu já faria assim na prova, ó, com a segurança do item 1. Tchau, Darwin como item 1. Tchau, Aristóteles como item 1. Já fiquei no meio a meio. Tá? Já melhorou para mim. Próximo, item 2. Os seres vivos são produzidos para viver em determinados ambientes. Olha isso. Seres vivos são produzidos. Como se eles fossem feitos. Pá. Mas enfim, estou na dúvida? Não vou falar nada. Próximo. O ambiente, ele age escolhendo as variedades que melhor sobrevivem nele. Olha a diferença de pegada. O ambiente vai exercer uma pressão numa certa população, mas aí essa população, quem tiver as melhores variedades, sobrevive. Quem não tiver, morre. Isso está com toda a cara de Charles Darwin. Eita, eu botei um B. Charles Darwin. Então, olha aqui, ó. Eu sinto que o 1 é Lamarck e eu sinto que o 3 é Darwin. 1 Lamarck, 3 Darwin. Opa, então no meio só pode ser Aristóteles, mesmo sem entender nada. Isso aqui também, cara, você consegue matar uma questão, ó. Lamarck e Darwin, fechou. Então, o item 2 é de Aristóteles. Os seres vivos são produzidos para viver em determinados ambientes. Isso tem a ver com a teoria da geração espontânea. Show? Mais uma, estamos fechando. Força na peruca, vamos lá. 5, lê as proposições. Mais uma questão que pode vir na sua prova, tá? Vamos embora. O campeão atual de halterofilismo, né? Halterofilismo é aquele pessoal que pega peso. Graças à sua dedicação e muitas horas de exercício, ele deverá ter filhos com grande desenvolvimento muscular. Irmão, quem é que pensa isso? Ó, essas proposições
podem ser atribuídos respectivamente a que naturalistas? Lamarck, Darwin? Cara, olha só. Lei do uso e do desuso e lei da herança dos caracteres adquiridos. Aquilo que eu consegui atrofiar, ficar fortão, agora eu vou ter filhos com grande desenvolvimento muscular. Isso aqui está na cara que o item 1, quem falou isso foi quem? Lamarck. Com certeza. O campeão atual de halterofilismo, graças à sua dedicação e muitas horas de exercício, ele deverá ter filhos, né? A sua geração seguinte vai ter aí um grande desenvolvimento muscular. Pô, se for assim, tu vai ter que dizer então que o filho do Usain Bolt obviamente vai correr muito. Será que isso é uma regra? A gente não sabe. Não tem como afirmar isso, tá? Então, item 1, de cara, eu já sei que é Lamarck. Cadê item 1 Lamarck? Então, já sai a letra C, já sai a letra D. Já me ajudou. Item 2, cuidado com esse, tá? Os pavões machos, por terem uma cauda maior e, né, uma cauda aí chamativa, eles conseguem atrair mais fêmeas para o acasalamento, mesmo no meio da vegetação. E agora, pessoal, como é que eu vou definir qual vai ser esse gabarito aí? Será que eu estou falando de Lamarck ou eu estou falando de Darwin no item 2? Vamos fazer uma análise com calma. Os pavões machos, por terem uma cauda maior e mais chamativa, eles conseguem atrair mais fêmeas para o acasalamento. Esse tipo de característica que está nesse pavão, que ele atrai mais fêmea, o que você acha que é isso? Você acha que existem pavões, por exemplo, de cauda pequena? Eu acho que existe. Eu, particularmente, acho que existe. Agora, o pavão de cauda pequena está atraindo a fêmea? Não está. Só quem tem cauda grande e chamativa. Então, meu irmão, basicamente, não tem o que fazer. Isso aí tá com uma cara de Darwin. Quem vai se dar bem é quem tiver uma cauda maior e mais chamativa. Problema de quem tiver cauda menor. Não vai conseguir atrair uma fêmeazinha para copular. O problema é dele. Ponto final. Tá? Isso é pensamento de Darwin. Beleza? Show de bola. Então, a princípio, o 2 é Darwin. Então, basicamente, eu já tenho um gabarito que é a letra B. Mas eu vou confirmar pela letra C. Um grupo de tentilhões ficou com o bico maior para comer as sementes maiores. E um outro grupo de tentilhões, que são aves, ficou com um bico menor para comer sementes menores. Pessoal, quando você força alguma coisa para comer algo maior e quando você diminui alguma coisa para comer algo menor, isso não está com cara daquele negócio de lei do uso e do desuso, meio voltado para o Lamarck? Então, basicamente, o item 3 aí eu enxergo como Lamarck. E aí, meu irmão, bateu realmente a letra B de bola. Se você ficasse em dúvida no item 2, você poderia matar a questão pelo item 3. Vamos mais uma questão 6, tá bom? Vamos lá. E 7 para a gente ir embora. Quando falamos em evolução, referimos-nos às mudanças que ocorreram nos organismos ao longo de milhares de anos. Existem diferentes teorias, diversas teorias que explicam essas mudanças, como é o caso da teoria proposta por Lamarck. Focou no Lamarck. Para esse pesquisador, a evolução ocorre em razão da ação de duas leizinhas. Quais são as duas leis que vai cair na sua prova vinculadas a Lamarck? Mutação e seleção natural? Nada a ver. Ancestralidade comum e seleção natural? Nada a ver. Uso e desuso e caracteres adquiridos? Opa, tá com cara, letra B. Mas vamos conferir o resto. Caracteres adquiridos, legal. E fluxo gênico, não falei disso. Tá fora. Recombinação genética, Lamarck não sabia nada de genética, tá fora. Uso e desuso, tá legal. Então, cuidado, pessoal, para você não cometer um equívoco de querer vincular genética com Lamarck ou com Darwin, tá? Então, nosso gabarito realmente aí fica a letra B de bola.
E para a gente ir embora e fechando a nossa aula de hoje, tá? Não tenho mais muito que te trazer aqui de informação em relação às teorias evolutivas. Eu acho que a pegada da prova vai vir nessa pegada aí e você vai tirar uma boa nota. Vamos lá. Após estudar sobre evolução na escola, a Michelle resolveu explicar para sua mãe o motivo pelo qual algumas lagartas são verdes. Segundo a aluna, algumas lagartas são verdes, atenção, porque essa cor favorece a sua sobrevivência em folhas, uma vez que são mais dificilmente avistadas por predadores. A explicação de Michelle obedece à teoria evolucionista proposta por quem? Ela está dizendo assim, ó, mãe, presta atenção. A porcaria lá da lagarta, ela que tem a cor verde ali, isso favorece pra caraca a lagarta, mãe, porque ela vai ficar ali, ó, no meio das folhas, vai passar batida, filho. Vai passar batida. O animal que vier tentar ali comer uma lagarta, querendo enxergar uma lagarta no meio de folhagem verde, não vai conseguir, porque ela está conseguindo ali ficar totalmente camuflada. Show de bola. Esse tipo de análise feito aí pela Michelle, isso tem mais a ver com qual desses pensadores? Tem mais a ver com Lamarck, com Mendel, com Darwin, com Crick, né? Ou com o Louis Pasteur? Quais desses evolucionistas aí tem mais a ver para explicar o fato dessa lagarta ser verde? Porque, atenção, essa cor verde favorece a sua sobrevivência. Seleciona essas lagartas para ficarem vivas. Quem é que pensa em selecionar lagartas para ficarem vivas? Sorte das lagartas que são verdes. As que são de outra cor, coitadas, se ferraram. Isso quem fala é Darwin. Toma cuidado para você não querer marcar Lamarck. Para você marcar Lamarck, você tem que perceber que a questão disse que o bichinho está forçando uma situação, mudando totalmente uma situação para conseguir se adaptar a um ambiente. Se a questão falasse assim, olha, a flor é rosa, então a lagarta vai deixar de ser verde e está se forçando a ser rosa para responder a uma folha rosa e ficar passando batida ali. Aí você poderia chutar um Lamarck. Fora isso, falou em seleção, essa aqui se deu bem porque é dessa cor. Simplesmente, meu filho, existem lagartas de várias cores, várias. A verde se deu bem. Isso é seleção natural. Isso, então, foi Darwin que disse. Beleza? Então, fechamos aí o nosso conteúdo. Eu peço que você tenha muita força. A gente vai para a parte 3. Vai dar certo, vai dar tempo. Nós vamos falar de algumas classificações biológicas. Eu vou falar de reino, filo, classe. É um macetinho chamado Reficofaz. Isso é molinho. Vou falar de alguns estudiosos que definiram o que é um protozoário, o que é um fungo, o que são esses reinos, quais são as características gerais desses reinos, para que você faça uma boa prova. Aí depois eu vou falar as características gerais dos animais e como que são as características gerais dos vegetais. É óbvio que não vai ser uma aula de botânica pesadíssima, nem uma aula de animais pesadíssimos, mas você vai ter uma boa noção para conseguir resolver questões da sua prova. Beleza? Mais uma vez, muito obrigado por você ter ficado até aqui. Eu agradeço muito as suas mensagens. Eu tenho recebido muitas mensagens no meu YouTube. Aluno tirando dúvida, aluno me dando força, aluno falando que o áudio tá bom, né? Agradecer a todo mundo aí, biobelos e biobelas. Vamos nessa batida. Essa fase pesada vai passar. Você um dia vai concluir teu ensino médio aí, tua faculdade. Você nem vai lembrar mais de mim. Mas me encaminha aí para as pessoas que você conhece, que vai ter sempre alguém chegando no ensino médio, saindo ali do 9º ano, 1º, 2º, 3º, querendo fazer um vestibular, querendo fazer uma faculdade de medicina, uma biologia, uma nutrição. E hoje você precisa de mim e amanhã pode ser outro. Valeu? Eu vou ficando cada vez mais velho, mas cada vez eu vou aprendendo mais com vocês. Um forte abraço, fiquem com Deus, que Papai do Céu abençoe esses estudos aí. E até a próxima!